Depois de analisar a nova Copa League TF, chegou a hora de analisar a Copa Gloro TF, que é uma versão que atualmente não é considerada uma .2, mas eu diria que é uma .3 de luxo, já que ela tem alguns detalhes um pouquinho diferentes. Ela chegou aqui ao Brasil recentemente, mas é um modelo que já vem sendo vendido há um tempo na Europa. No ano passado, mais ou menos nessa mesma época do ano, março, abril, eu estava na França e em Portugal e eu tive a oportunidade de testar a versão de campo e experimentar a versão TF, mas não deu tempo de fazer uma análise mais completa. Então, justamente por isso, e porque vocês me pediram bastante, principalmente depois da análise da Copa League, eu trouxe o modelo para o canal, então bora conferir todos os detalhes e ver se ela é tão diferente assim da versão que é um pouquinho mais barata. Fala galera do Camisas e Chuteiras, se você ainda não me conhece, eu sou o Vitinho e após a análise, se você quiser comprar a Copa Gloro, TF ou FG, eu vou deixar links aqui na descrição e no primeiro comentário fixado. Comprando por esses links, vocês não pagam mais caro e me ajudam a trazer cada vez mais conteúdo para o canal. A Copa Gloro vem nessa caixa preta com o logo grafite. Como vocês podem ver aqui, Copa Gloro TF, ela não tem nenhuma classificação como League, Pro, que são as antigas .3, .2, mas levando em consideração o histórico da linha, ela seria uma substituta da Copa Captain, por exemplo, que era uma .2. Então, a Copa Gloro, como eu falei, ela está ali sem classificação, mas eu deixaria ela aqui como uma intermediária de luxo. Não acho que ela chega na .2, mas ela é melhor do que a League atual. Abrindo a caixa aqui, aquele folhetinho padrão da Adidas. Eu vou deixar ele para cá. Seda muito simples também, básica. E aqui a Copa Gloro TF, peguei com esse esquema de cores aqui, que acredito que quem já me acompanha há mais tempo já sabe por que eu escolhi essa cor. Vou mostrar para vocês daqui a pouco. E é uma chuteira, como eu falei, ela é uma intermediária de luxo, então não tem nenhum acessório, apenas a chuteira dentro da caixa. Na caixa a Adidas coloca esse esquema de cores como um Off-White, Solar Red, Black. Então aqui não é um branco, é um perolado mesmo, que para mim faz total referência ao esquema de cores clássico da Predator Mania de 2002, a Champagne. Quando você coloca as duas chuteiras lado a lado, dá para ver essa semelhança. A principal diferença é que na Mania tinha um vermelho bem mais fechado, um vermelho bem mais fosco, enquanto aqui esse Solar Red, que é um vermelho bem mais vivo, parecido àquele que vem sendo utilizado na Predator atualmente, mas o esquema de cores é muito parecido mesmo, principalmente aqui nesse Off-White. Então, para mim, tem total referência da Mania Champagne, que é uma chuteira maravilhosa. Para mim, vocês sabem que eu considero a chuteira mais bonita de todos os tempos. A Copa Gloro tem essa mesma pegada, tem o mesmo esquema de cores, mas se fosse o vermelho mais fechadinho, teria ficado ainda melhor. E tem um detalhe aqui que eu não acho tão bonito nela, mas vou falar sobre daqui a pouco. Mas mesmo assim, é um esquema de cores que me agrada demais, curti bastante. O único detalhe que eu não gosto muito aqui no visual dela é essa língua, que realmente eu acho bem feio. Esse desenho dessa língua, na realidade, vocês sabem que eu gosto de chuteiras com línguas dobráveis, não é segredo para ninguém, quem acompanha o canal mais tempo sabe, mas essa língua aqui ficou feia. A Adidas tem referências muito melhores, poderia ter trago alguma referência de Copa, de Predator, que já teve línguas bem melhores desenhadas, mas essa aqui é bem estranha mesmo, ela é mais acolchoada, principalmente aqui nessa parte. Sei lá, não sei por que a Adidas colocou essa língua dessa forma, mas bonita não é, poderia ser bem melhor. Mas mesmo não gostando tanto assim do visual, eu não vou cometer o crime de cortá-la, já que a Adidas te dá essa opção. Tem esse pontilhado aqui na linha, que quem quiser utilizar um modelo com a língua curtinha, só cortar nessa região aqui e está resolvido. Não é a língua mais linda que a Adidas já fez, mas eu vou deixar aqui porque eu curto esse estilo de língua dobrável, remetendo aos modelos clássicos da marca. Passando para a estrutura do modelo, ela é bem semelhante à Copa League que eu analisei recentemente aqui no canal, mas com algumas diferenças. A silhueta é bem próxima, mas aqui na Copa Gloro, como eu falei, ela é um modelo mais trabalhado, tem um acabamento melhor, materiais de mais qualidade. Então ela conta não apenas com a biqueira em couro natural, e é um couro muito bom. Até acho que o couro da Copa League é ainda mais macio. Acredito que esse couro vai melhorar com o uso. Aqui nós encontramos esse padrão de costura para evitar que esse couro laceie excessivamente, mas a principal diferença entre as duas é que na Copa Gloro todo o cabedal é feito de couro natural. A única parte sintética que eu encontrei aqui é esse recorte do calcanhar. O restante do cabedal é todo feito de couro, como vocês estão vendo aqui, enruga bastante. Então acredito que à medida que eu for utilizando esse cabedal vai ficando mais macio, vai pegar o formato do meu pé, o que deixa esse modelo também com uma ótima opção para quem tem pés largos e para quem prefere chuteiras de couro.
que está difícil encontrar um modelo com quase todo o cabedal em couro disponível no mercado atualmente. Até mesmo esse detalhe aqui do calcanhar é feito de couro natural, assim como a parte externa da língua, já que a parte interna é feita de material sintético. Por ser um couro de qualidade, como eu falei, a expectativa é que ele fique ainda melhor com o uso, mas já é um bom material. Mas, pelo menos inicialmente, a biqueira da Copa League me impressionou mais. Achei um couro bem mais macio do que esse aqui da Copa Gloro. Um detalhe que me incomoda bastante é a ausência de uma costura aqui na biqueira, já que não é uma biqueira tão alta assim, então isso vale para todos os modelos para Society Futsal que tem biqueira em couro, deveria ter uma costura aqui. E aqui na parte interna eu não gostei tanto assim do acabamento, tem bastante cola sobrando aqui, o que não é muito comum em chuteiras da Adidas, pelo menos em um modelo um pouquinho mais caro como esse. E apesar do couro aqui da área medial ser um pouco mais estruturado, ser um pouco mais firme do que esse da biqueira, eu também não acredito que vai ser nenhum problema, principalmente em relação à sensibilidade ao toque na bola. E a Copa Gloro conta com um contraforte interno bem firme, bem rígido mesmo, então ele vai garantir proteção, estabilidade, um ajuste muito bom aqui na área. Mas apesar de gostar desse material sintético aqui no revestimento interno do calcanhar, que é um material que tem uma durabilidade muito boa, ele até tem um toque bem macio, mas o acolchoamento é quase nulo aqui, então é bem dura essa parte aqui na parte interna, aqui no calcanhar. Quando eu testei a versão de campo na Europa, eu senti o calcanhar bem mais firme, bem mais duro, então eu acredito que vale a pena fazer uma proteção aqui no calcanhar com band-aid e esparadrapo, pelo menos nos primeiros jogos, para evitar qualquer tipo de problema, qualquer bolha ou ponto de pressão, porque existe uma chance disso acontecer. E outro ponto que mostra a diferença aqui entre a Gloro e a League fica na palmilha, aqui ela conta com esse revestimento mais aveludado, parecido com o que nós encontramos nas versões profissionais, e a parte de baixo da palmilha aqui é exatamente a mesma que nós encontramos nas versões profissionais da Copa. Então é uma palmilha EVA com uma densidade um pouco maior e totalmente removível, o que me agrada muito para uma chuteira nessa faixa de preço, que também tem se tornado um diferencial, porque a maioria das chuteiras estão vindo com palmilha colada. E a palmilha de montagem também tem um acabamento muito bom, impecável, nenhuma linha sobrando. Já a combinação de solado e entressola é exatamente a mesma que nós encontramos na Copa League, já vem sendo utilizada pela Adidas há algum tempo. Esse solado em borracha com travas com altura de média para baixo, mas que me atende muito bem em gramados sintéticos e em gramados naturais. Já tem algumas chuteiras aqui na coleção com essa combinação, eu gosto muito desse solado. Não é tão bom para gramados naturais como aquelas versões antigas ali entre 2012 e 2015, mas mesmo assim é uma configuração de travas bem versátil, que vai bem em gramado natural e em gramado sintético. E ela conta com a entressola Light Strike, que aqui para a Society eu acho que ela funciona muito melhor do que na versão de futsal. Por exemplo, eu testei a Copa Gloro e eu não gostei tanto assim do amortecimento no futsal, mas no Society essa entressola me atende muito bem. Pelo menos para mim, aquele Light Strike que é utilizado apenas no calcanhar da Crazy Fast 1, da Crazy Fast Elite agora, né, a versão para Society, é melhor, é mais macio, mas mesmo assim é uma ótima entressola, bem melhor do que aquelas anteriores que a Adidas vinha utilizando. Então é uma combinação de solado e entressola que me agrada bastante. Já utilizei muito, estou totalmente adaptado. E essa placa é mais rígida no médio pé, mais flexível apenas aqui na parte frontal. Então ela vai te garantir uma ótima estabilidade nessa região. Com o tamanho brasileiro 41, a Copa Gloro TF pesa 322 gramas. A Copa League com a mesma numeração pesa 299 gramas. Eu acho que as duas poderiam ter pesos melhores, mas eu acredito que aqui na Copa Gloro ela é um pouquinho mais pesada justamente por conta dessa língua bem robusta. E claro, por ter praticamente todo o cabedal em couro. Depois de analisar com mais calma e colocar a Copa Gloro TF nos pés novamente, eu tive certeza que eu realmente fiz uma boa escolha em não trazer o modelo da Europa no ano passado. Eu fiz essa escolha porque, infelizmente, foi uma chuteira que não me empolgou. Eu já testei opções semelhantes, mas com qualidade superior disponíveis no mercado. Não é uma chuteira que, na época, eu achei que ela fosse melhor do que a Copa Captain, que tinha até mesmo a biqueira em couro de canguru. Ela tem uma estrutura semelhante, mas é diferente. Então é uma boa chuteira, mas existem opções melhores do que ela. E dentro da própria Adidas eu considero a Copa League uma opção que tem um custo-benefício melhor. Ela vai te entregar benefícios muito próximos, mas é mais barata. Então ela vai aparecer em boas promoções daqui a pouco e vai se tornar uma chuteira ainda mais acessível. Então acho que vale mais a pena investir na Copa League. O que mais me agradou na Copa Gloro é que ela tem praticamente todo o cabedal feito de couro natural, que eu vejo como um ponto muito positivo, e o ajuste dela ficou melhor para mim. Lembrando que a Copa League com o tamanho 41, que é a minha numeração regular, eu senti ela folgada,
então ela não me entregou o ajuste que eu gostaria, teria que ser um tamanho 40,5, que não é vendido aqui no Brasil. Já com a Copa Gloro TF, a minha numeração regular, que é o tamanho brasileiro, 41, americano 9,5, que corresponde a 27,5 cm, me entregou um ajuste perfeito. Não senti nenhuma sobra nem nas laterais, nem da biqueira, então esse é um modelo que me entrega um ajuste muito bom. A única ressalva que eu tenho aqui em relação ao calcanhar, como eu falei, apesar de ter um material muito bom no revestimento interno, faltou um pouquinho de acolchoamento, já que o contraforte é muito firme. Então eu senti pontos de pressão nos dois calcanhares e isso me preocupa nas primeiras vezes que eu for utilizar o modelo em campo. Vou observar e reavaliar no teste e análise. Mas independente do formato do seu pé, a minha recomendação é de numeração regular. Esse é um modelo que tem uma forma bem democrática que vai atender todos os formatos de pés. E vale lembrar que tudo que eu senti aqui com o cabedal da Copa Gloro TF vale também para a Copa Gloro FG. Lembrando que quando eu fiz o teste em campo lá na França com a versão FG, a principal diferença que eu senti é que a altura aqui do calcanhar, desse suporte aqui do tendão, na FG era um pouquinho mais baixo, mais semelhante à Copa Gloro de futsal que eu já fiz análise aqui no canal. Não sei se a Adidas fez alguma alteração do ano passado para cá, mas pelo menos aqui na versão TF eu achei esse ajuste do calcanhar um pouquinho mais anatômico. Mas a qualidade de construção da FG é exatamente a mesma. A Adidas Copa Gloro TF chegou ao Brasil custando R$ 699,99, enquanto a Copa League custa R$ 549,99. E a não ser que você tenha preferência por um cabedal praticamente todo feito em couro, goste desse visual da língua cobrindo os cadarços, eu realmente não acho que vale a pena optar pela Copa Gloro ao invés da Copa League. Lembrando que eu realmente gostei mais do ajuste da Copa Gloro. Vou levar o modelo para campo, vou fazer todos os testes, reavaliar todos esses pontos, principalmente aqui em relação ao revestimento interno do calcanhar, mas no custo-benefício, a Copa League é um investimento melhor. Você vai pagar menos e vai ter praticamente todos os benefícios que você vai encontrar aqui. A única diferença é que a Copa League tem a biqueira em couro natural de excelente qualidade, mas o restante do cabedal é material sintético, mas não vai fazer tanta diferença assim em campo. Pelo menos por essa primeira impressão. Veremos depois de testar a Copa Gloro se eu vou mudar de ideia e vou passar a achar esse modelo aqui um investimento muito melhor. Pelo menos por enquanto continua não me empolgando. A Adidas já fez modelos melhores e esse modelo aqui poderia sofrer algumas alterações, mas esse é papo para o teste em campo. O que você achou dessa análise inicial da Copa Gloro TF? Se já utilizou o modelo, me conte aqui nos comentários como foi a sua experiência. E se tiver alguma dúvida, basta enviar a pergunta aqui também. Se gostaram do vídeo, deixem um like, compartilhem com os amigos e principalmente inscrevam-se no canal. Até breve!